Ok, coloquei. Eu estava falando antes da dúvida do Eric, né? Eu já tinha disponibilizado para vocês a aula 4, que é de Branch and Bound, né? Então já tem lá, as notas de aula, né? A parte 1 é do método em si, né? Como que ele funciona. A parte 2 é de gaps, que é o que o Eric perguntou. Tem um fluxograma, né? Para a gente não ter dúvidas sobre qual a ordem seguir, né? No algoritmo, que às vezes acontece. A gente trata deles com mais calma depois. E tem um exercício proposto, tá? Que também está com solução proposta, né? Então, tem o exercício. O ideal é tentar fazer antes, né? Depois consultar a resolução, tá? E se tiver dúvidas, né, praticamente sempre tem, né, para fazer contato com a gente. Esses eu sugiro preferencialmente fazer pelo vídeo mesmo aqui, né? Porque fica mais fácil de explicar falando, porque são exercícios longos. Mas se tiver com pressa ou alguma coisa, pode colocar lá na sala de tutoria também, que aí eu tento explicar de uma forma simples, textual. Tá? E tem a lista com 3 exercícios. O exercício 1 é o exercício resolvido. Tá? Então já está resolvido. Está resolvido pela estratégia de busca em profundidade, estratégia de busca em largura. Tá? Aí tem que ler lá as notas de aula, né, para ficar a par do que é o que, né? E num gabarito mais simples, que está no final lá também, tem os valores dos gaps, tá? Que o exercício também pede, que a lista 2 também pede. Então tá lá, né? A gente só não tem a solução dos exercícios 2 e 3, mas é para vocês fazerem, né? Ele não está lá justamente para vocês tentarem. Aí esse exercício resolvido dá para a gente guiar ele aqui, eu coloco para a gente conversar com eles, mas o ideal é tentar fazer antes. Aí vamos para a dúvida do Eric. Ele tinha perguntado, tem 2 gaps, né? Tem o gap de RPL e tem o gap dual. O gap de RPL que a gente chama é o gap de relaxação de programação linear, né? Esse gap, né, nominalmente, né, todo gap é uma distância, né? Aí a gente usa essas 2 métricas, né, como indicador de desempenho do nosso algoritmo, né? O gap de RPL ele é a distância, né, que eu fiquei, né, que eu encontrei em relação à solução relaxada. Então, a solução do meu problema P original, ao invés de eu tratá-lo como inteiro, eu tratá-lo como real, né? Então, as variáveis xn, ao invés de inteiras, eu as relaxo. Então, ao invés de xn, né, pertencer a z, xn pertence a r, está no campo dos reais. Ou simplesmente xn é maior ou igual a zero. Então, esse é o problema relaxado, né? Então, a solução encontrada, aí, quando a gente fala solução, a gente usa como base o valor da FO para aquela solução. Tá? Aí, deixa eu colocar uma canetinha aqui. Então, o que é a solução? A gente não está tratando a solução como o vetor xn, né?
a gente trata a solução o valor de z, né? O valor da FO, para aquele vetor xn, que aqui a gente vai sempre usar em duas variáveis, né? Então, xn para n igual a 2. Então, vamos lá. Ó. Então, tem o gap de RPL. Né? Gap de RPL. É uma distância, né? A gente compara essa distância em relação aos valores de z, né? Aí eu estou falando, tem um P, esse P é o nosso problema original, onde eu tenho lá maximizar ou minimizar, né? Um z de alguma coisa. Sujeito a um conjunto de restrições aqui, né? Com x, né? Com o vetor, né? X pertencente aos inteiros, né? Ao z positivo. Esse é o problema P. O problema P relaxado, né? O relaxado ele é a mesma coisa, maximizar a mesma coisa, sujeito a mesma coisa. Só que agora, o vetor de variável x é maior ou igual a zero. Né? Então, eu retiro a exigência da integralidade. Então, esse é o relaxado. E esse P relaxado, a solução dele, a gente chama de solução relaxada ou problema de relaxação de programação linear. Então, esse primeiro valor, aí a gente não usa o vetor x, usa o z, é o que a gente chama de z de RPL. Então, o valor do z, que é referente ao valor da solução do vetor x na FO, então, esse valor que eu encontrei na FO, ele dá um z. Esse z eu chamo de z de RPL. Z de RPL. Aí eu calculo a distância dele para a distância do meu z, que é a solução do problema inteiro, que é após eu executar o método branch and bound até que não restem nodos a explorar. É o z do PPI. Então, eu calculo a distância em relação ao z do PPI. Esse z aqui, que é o valor do x dentro desse z, eu chamo de z do PPI, sobre o z do PPI. É uma métrica que a gente usa. Aí coloca em módulo aqui para não dar, né, para não dar problema de sinal. Às vezes o z pode estar negativo também. Então põe módulo nos dois e só calcula a distância de fato. Né? Então, olha, essa foi a distância que eu encontrei se eu tivesse optado, né, pela solução relaxada ao invés da solução inteira. Era essa a distância. É uma distância, tá? Não precisa ir tão mais fundo nisso. Só que esse gap a gente só calcula uma vez. Né? Porque eu tenho o z, né, da solução relaxada, que é o nodo raiz. É a primeira coisa que a gente faz. Relaxa a integralidade e começa a solução daqui, da relaxação. E depois que eu ir, né, que eu percorrer toda a minha árvore, eu vou encontrar a minha solução inteira, né, num dado momento. Nesse dado momento, eu vou ter o z do PPI, que é a solução inteira de fato. Né? É o z do PPI. Aí, para calcular o gap, só calculo uma vez, porque eu só tenho um z de RPL e um z do PPI. Né? Só existe um. Só existe um para cada um. Então, esse gap eu só calculo no final. No final da execução do método branch and bound. O Leonardo pediu a palavra, pode falar, Leonardo. Então, digamos que esse Z do PPI, você encontrou duas soluções para esse PPI. Qual das duas soluções a gente vai calcular o gap? Faz diferença? Por exemplo, eu calculo uma que seja ótima e outra que não seja a ótima. Faz alguma diferença?
Sim, faz diferença. E qual usar? Então, aí a gente tem que entender, né, conceitualmente o que a gente está lidando, né? Aqui a gente está tratando de um método exato, tá? Então, aqui a gente só tem solução para esses problemas que a gente chama de ótimo global. Então, só existe uma solução inteira que é ótimo global para esse problema. Então, o melhor Z, né, o melhor Z, o Z do PPI, só vai existir um. Tá? O melhor, só um. Tá? Então, por exemplo, olha só. O Z que eu encontrei, vamos supor que o problema é esse aqui de maximização, e eu achei um vetor x que deu o meu Z do PPI igual a 3. Z igual a 3. Tá? Então, se eu percorri a árvore por inteiro, e o Z do PPI é 3, 3 é a melhor solução para esse PPI. Então, 2 não vai ser, 1 não vai ser, tá? Se eu achei outras pelo caminho, porque eu posso achar outras pelo caminho. Né? Só que aí é o que a gente chama de solução candidata a ótimo, que a nossa árvore, ao longo das iterações, ele pode encontrar. Então, essas soluções é o que a gente chama de, ao longo da árvore, de ótimos locais. Tá? Então, esses vão sendo descartados conforme eu vou encontrando soluções melhores. Só que a melhor vai ser a última, que é a maior. Então, o Z, se é o Z do PPI, só pode ser 3. Tá? Então, o Z só pode ser 3. Z igual a 3. Só que isso não significa que eu não posso ter soluções alternativas. Tá? Alternativas eu posso ter. Então, ao longo, né, das iterações na árvore, eu encontrei 3 valores de Z iguais a 3. Que aí tem x1, x2 para ordenado, né? Se o vetor x for no R2. Então, x1, x2 tem um valor que o Z dá 3. Aí vamos supor que é uma soma simples. 2 mais 1 dá 3. Ou outra, 1 mais 2 deu 3 também. Não sei, né? Pode dar 3. Ou 0, 3, tá? Então, isso pode acontecer. Soluções alternativas. Mas o valor de Z é apenas 1. O melhor valor, ele é ótimo global, só existe um, é 3. E as perguntas geralmente acontecem. Breno, mas aí eu tenho Z igual a 3 lá e tenho essas múltiplas soluções, né? Essas soluções alternativas. Né? Qual que eu uso? Aí você pode usar qualquer uma. Tá? Isso, essa que eu perguntei. Aí não vai fazer diferença no caso, porque o Z de PPI vai dar 3 de qualquer forma nesse caso. Isso, não faz Independente da diferença. solução. Aí aqui só vai dizer, não, mas aí para o tomador de solução lá faz diferença para ele saber. Aí a gente pode, na apresentação das respostas, colocar o que alguns resolvedores chamam de solution pool, né? Quais as soluções que eu encontrei pelo caminho, alternativas. Aí você pode apresentar todas. Mas para a gente, tá? Que é o que vale para a prova, você apresenta geralmente a última. Então, você percorreu, achou Z igual a 3 vezes, apresenta a última, que é o último registro que a gente faz. Né? Porque se for pensar em termos de algoritmo, quando a gente encontra alguma solução, a gente registra uma e exclui a outra. Então, apareceu uma que é o Z igual a 3, que é 1, aí eu registro. Aí eu achei de novo, aí eu registro por cima dela, né? Aí eu esqueço a anterior e registro a nova. Aí achei de novo, esqueço a anterior
e registro a nova para não ficar acumulando memória. Então, assim, geralmente a gente faz isso. É um critério simples, mas qualquer uma delas serve, tá? Não precisa ter dúvidas quanto a isso. Mas só lembrando, o Z do PPI é único, tá? É único. Se a melhor solução é 3, só pode ser 3. A diferença é, as soluções inteiras que eu vou encontrando pelo caminho é o que a gente chama de soluções candidatas a ótimo. Elas são candidatas. Elas não são a solução do PPI. Então, são soluções candidatas, que a gente vai atualizando conforme a gente encontre, né, soluções melhores. Uhum. Ok? Então, tem que lembrar isso, fixa. A solução do PPI é única, é um ótimo global. Tá? Ok. Aí cabe como adendo aqui, né, que se o problema não for linear, aí a coisa muda de figura, a gente não tem garantia de ótimos globais, tá? E pode ser um ótimo local e às vezes a gente fica restrito numa vizinhança e só consegue encontrar aquele ótimo global, tá? Aquele ótimo local. Então tem essas diferenças, mas a gente não trata de não linear aqui, já tratamos por um tempo, mas não vamos tratar mais. Mas só para dizer para o Leonardo, assim, não é que a pergunta dele não faz sentido, porque se fosse não linear faria sentido. Eu posso ter várias eu posso ter vários ótimos locais, né? Mas para o nosso problema ele é exato. Então, exato só existe uma. Ok? Ok. Então, dando continuidade, aí esse é o gap de RPL. Só existe um. Só se calcula uma vez, no final do método branch bound. Tá? E o outro, que é o que o Eric tinha perguntado na sequência, é o gap dual. Aí o Eric tinha perguntado, o gap dual é aquele que a gente calcula quando encontra a primeira solução? Acho que ele tinha perguntado isso. Né? Aí por que, que ele perguntou, né? Ele fez essa pergunta em particular? Porque a gente calcula gap dual nessa situação, sim. Então, quando a gente encontra a primeira solução candidata, a gente calcula gap dual, de fato. Mas não é só nesse motivo que a gente calcula gap dual. Tá? Então, vamos entender o que é, né, esse gap dual e por que ele faz sentido nessa pergunta, mas não é só isso. Então, gap é uma distância. O gap dual se eu não me engano, são em todas as parciais, né, que tem que calcular o gap dual até chegar no último, né? Você não precisa necessariamente calcular em todas as iterações. No caso, você só precisa, né, necessariamente apresentar o valor do gap dual quando ele sofrer alteração. Né? Aí eu vou dar mais detalhes, mas vamos entender primeiro o que é. Né? Então, gap é uma distância. Né? Agora, qual distância é? É a distância entre uma possível solução que eu encontrei, né, versus o melhor valor que eu posso encontrar na minha árvore. Né? Então, ela quer dizer basicamente assim, olha, se eu decidisse parar a minha busca aqui e agora, né? Olha, estou na iteração tal, né, tenho solução candidata a ótima valendo tanto e tenho meu melhor limitante na árvore valendo tanto. Se eu parasse agora, o quão distante, né, possivelmente eu estaria de uma possível solução melhor. Né? Aí ele faz esse cálculo. Porque se eu estiver muito distante, pode não fazer sentido parar, né? Mesmo que o tempo tenha sido proibitivo, talvez uma solução qualquer não faz sentido para mim, eu quero melhorar esse gap. Aí ele continua a busca até que o gap melhore. Né?
Então, que distância é essa? É a distância, né, entre o melhor limitante na árvore, e aí eu acho que a última notação que o professor Ormeu usou é de Z barra, né, se for superior, se o problema for de maximização, né, o melhor limitante na árvore versus a solução candidata a ótimo, que ele tem usado recorrentemente como Z' lá nas notas de aula. Então, é a diferença, né, é a distância relativa, né, entre o melhor limitante na árvore, aí tem essa notação se o problema for de maximização, né, o melhor limitante superior, ou se for de minimização, né, aí troca para o Z barra abaixo, né, o melhor limitante inferior. Mas é só uma notação, tá? Oi, pode falar. Esse melhor limitante, no caso, não seria aquele Z de RPL que você tinha colocado na notação anterior? Então, não necessariamente, tá? Ele, de fato, começa no maior valor, né? Isso. O nodo raiz, ele começa no maior valor possível. Ele, de fato, é o maior valor possível, tá? Só que conforme a gente for descendo a busca na nossa árvore, a gente vai ter o que a gente chama de soluções de limites que já degeneraram, né? Que isso significa? Significa que aquele limite superior ou inferior, ele já não vai poder mais ser alcançado. Então, né, como que isso ocorre? Né? Estou lá no nodo raiz. Aí lá no exemplo, salvo engano, tinha um 5 lá, né? Aí tem os nodos filhos, tem aqui as desigualdades, que eu não lembro de cor, né? Aí tem os nodos filhos dos nodos filhos, 3 e 4. Aí vamos botar aqui 5 e 6. O 5, ele de fato é o maior valor, né, absoluto, né, que a minha solução pode chegar. Só que ela não vai valer para sempre. Tá? Então, né, até quando que ela permanece válida? Ela permanece válida até que até o momento. Eu acho que, na verdade, a explicação fica melhor ao contrário, né? Quando que o 5 deixa de ser válido, né? O 5 deixa de ser válido quando seus nodos filhos já foram explorados ou podados. Então, olha, se eu já cheguei, estou, no nodo 0, desci para o nodo 1, resolvi o nodo 1, aí achei o valor do Z1, aí não vim para o 3 e 4, né? Fui para o 2. Aí resolvi o Z do 2, aqui eu já resolvi, né? Já explorei o nodo 1 e o nodo 2 ou podei, né? Aqui eu não fiz poda, só explorei. Mas se eu tinha o 5 aqui e já calculei o valor do Z que vale para o nodo 1, o valor do Z que vale para o nodo 2, o 5 já não pode mais ser encontrado. Então, ele deixa de ser o melhor limitante na árvore a partir daquele momento. Apesar dele ser sempre o maior, né? Ele ter o maior valor absoluto. Mas a minha solução já não alcança mais 5. Alcança ou Z1 ou Z2. Tá? Isso é o que a gente chama de degeneração. Degeneração. Aí... Então, assim, pelo que eu entendi, o melhor Z vai ser sempre o anterior àquele que eu estou explorando, assim, vamos dizer. E acima vai ter um melhor sempre. Porque se eu for explorar o 3 e o 4, por exemplo, e achar valores para o Z, esse Z de 1 já não vai mais ser o melhor. O melhor vai ser o 3.
Mas só muita calma nessas simplificações, porque esses valores eles andam, tá? Então, o Z pode estar no Z, o Z barra pode estar, né, no Z0 aqui, porque ele vai estar no Z0 em algum momento, depois ele vai para o Z1 ou para o Z2, depois ele sai do Z2, aí ele pode vir ou para o Z3 ou para o Z6, então ele vai mudando. Então, não é muito bom simplificar muito, não. Então, sempre pensar, ó, o melhor limitante é o maior, sempre, Uhum. né? É o maior, vírgula, que ainda não degenerou, tá? É o maior que ainda não degenerou. Então, o Z0, que é igual a 5, Z0, que é igual a 5, ele é o maior até que o Z1 e o Z2 sejam calculados. Enquanto eu tiver um dos dois em aberto, ele ainda é válido, ainda é o melhor limitante na árvore. Aí, por que isso, né? Porque eles guardam, né, os nodos pai e nodos filhos guardam uma propriedade, né, que é, né, nodos filhos são tão bons quanto o seu nodo pai. Então, enquanto eu não calculei nem o Z1, nem o Z2, eu sei que na melhor das hipóteses ele vale 5. Ele vale o valor do nodo pai. Então, na melhor das hipóteses ele é menor, né? Ele é menor ou igual ao Z0. Então, enquanto eu não calcular, fica valendo o Z0. Depois que eu calculei, aí eu já sei. Aí eu acho que aqui era 7,5, né? E aqui é 14 alguma coisa, 4,3, sei lá, 333, uma coisa assim. Então, depois que eu calculei, né, os valores de x para cada um dos nodos, né, e os seus respectivos z's, o Z1 e o Z2, aí o 5 já deixa de valer. Ou vai valer o 3,5 como melhor limitante, ou 4,333. E aí vale o 4,333, que aqui é 3,5. Né? Uhum. Então, ele vai sendo alterado ao longo das iterações. Então, tem que tomar esse cuidado. Tá? Uhum. Ok. Beleza? Beleza. Aí, voltando lá para a dúvida do Eric, né? Então, é essa distância, né? O melhor limitante na árvore com a solução candidata a ótimo. Aí, a pergunta dele, por que que... é aquele gap em que eu calculo quando eu encontro a primeira solução candidata? Sim, né? E isso acontece por quê? Né? Porque só se calcula gap, né, a partir do momento que eu encontro solução candidata. Né? Porque se a solução candidata ótimo é requisito para calcular gap, eu não posso calcular algo que ainda não existe. Né? Só lembrando, quando não existe, a gente seta no algoritmo, né, ou como mais ou como menos infinito. Então, se eu não calculei, ele ainda é, né, ou mais ou menos infinito. Né? Ou para o lado direito ou para o lado esquerdo. E eu não divido nada, né, por infinito. Né? Então, eu só calculo o gap dual depois que eu encontro a primeira solução candidata. Aí, nesse momento, eu tenho que registrar. Né? Aí eu registro, olha, o melhor limitante na árvore é tal valor. E a solução candidata que eu encontrei agora é este valor. Aí calculo o gap. Tá? Aí o Eric perguntou, mas aí esse é o que estava escrito lá, que pede para calcular iteração a iteração, né? Nodo a nodo. De fato, você pode calcular esse gap dual nodo a nodo. Então, por exemplo, se eu não tenho solução candidata, aí eu digo naquele nodo, né? Não se calcula gap. Aí eu fui para o outro, ainda não achei? Não se calcula gap. Né? Aí achei.
achei, é gap valendo tanto. Aí para o próximo, se o gap não sofreu alteração, é igual ao outro gap vale tanto. Então, para questões de registro, né, para manter o teu registro, você só precisa atualizar, tá? Só precisa atualizar. Porque se não atualizou, vale o gap da iteração anterior, né? Aí, pontos de atenção. Quando que a gente atualiza, né? Vamos voltar para uma tela limpa. Gap dual. Melhor limitante na árvore. Solução candidata, ótimo. Solução candidata, ótimo. Bota em módulo para não errar o sinal. Então, quando que a gente altera o valor de gap dual? Então, quando começa, não existe gap dual. Não existe. Né? Eu só vou atualizar de novo quando eu encontrar a solução candidata. Então, eu altero de novo, né, quando existir solução candidata encontrada. Né? Então, quando eu acho Z', aí eu atualizo o gap dual. Aí eu posso calcular. Eu só tenho que ver quem que é o melhor limitante na árvore. Aí eu só vou alterar de novo o gap dual quando eu tiver uma nova alteração. Né? Quais alterações, né, são possíveis? Se o meu Z barra mudar, né? Alteração do melhor limitante na árvore. Ou, né, porque pode acontecer ao mesmo tempo, se a solução candidata mudar, se o Z' mudar. Então, você pode colocar aí... Oi, pode falar. Olha só, mas então esse aí seria, esse gap dual então seria do último candidato antes de achar a solução inteira? O último candidato antes de achar a solução inteira. Entendeu o que eu falei ou não? Cara, se eu entendi, a resposta é não. Tá? A gente vai calculando esse gap, né, conforme essas alterações forem acontecendo. Aí depois, assim, aí tá, eu cheguei no meu Z', que é de fato o Z do PPI, que aí é o que eu acredito que foi a sua pergunta. Mas se eu chegar no Z do PPI, eu ainda posso ter a possibilidade de, no caminho, eu ainda ter uma alteração do melhor limitante na árvore. Então, ele ainda pode sofrer alteração de novo, mesmo que o meu Z' seja o Z do PPI. A pergunta foi essa? Na verdade não, mas eu estou tentando entender isso aí, como é que funcionaria. É porque você falou de atualizar, eu não entendi atualizar, porque você vai fazendo lá nó 2, nó 3, nó 4, nó 5, nó 6, nó 10, né, como ele gosta de fazer de vez em quando. Aí eu não entendi da onde que a gente põe o... Eu lembrei uma vez eu fiz de todos o gap lá, de todos eles lá, entendeu? Em relação ao primeiro. Mas você falou que não é isso, que não precisa, inclusive. Não, Eu não compreendi ainda. Não. Olha, ele pode pedir para você iteração a iteração. Então, você vai ter que calcular ele nodo a nodo. Só que estou dizendo para você que você não precisa ficar indo, né, iteração
a iteração, refazendo essa conta se não houver alguma dessas alterações. Né? Então, olha, se ele pediu, não, eu quero que você apresente iteração a iteração gap dual. Então, na primeira, né, não se calcula gap porque não existe. Até que eu encontre alguma. Aí né, só basta você ir repetindo. Olha, na iteração seguinte, não existe gap dual. Na iteração seguinte, não existe gap dual. Aí, se na próxima eu encontrei solução candidata, aí eu digo, olha, o gap dual agora é tanto. Tá? Aí você continua a tua busca. Se não teve alteração nenhuma, é só você colocar o mesmo valor, né, do gap anterior, porque não teve alteração. E as alterações são se a solução candidata mudar ou se o limite superior mudar. Se você achar que isso gera mais dúvida que outra coisa, então, iteração a iteração você recalcula, né? Que é o que você tá dizendo, né? Que é o que você fez em algum momento. Mas recalculando vai dar a mesma coisa. Eu só disse assim, né? Você não precisa ir rebuscar lá o Z barra e o Z linha se eles não mudaram. É a mesma coisa, é o mesmo gap anterior. Então, você só vai atualizar o teu valor de gap quando eles mudarem. Né? Então, se mudou, você recalcula, aí tem que fazer a divisão de novo. Se não, é o mesmo valor. Mas você pode fazer, e se fica mais fácil, você até deve fazer dessa forma. A iteração você olha, você checa cada um deles e faz essa divisão. É que para quem já entendeu mais ou menos como que o processo funciona, ao longo daquela iteração você já sabe se o Z barra mudou e se o Z linha alterou ou não, aí, né, já calcula ou não, ou já passa para o próximo. Tá? Mas para simplificar as coisas, né, para ficar mais fácil, né, se tiver que recalcular, recalcule então, iteração a iteração. Aí volta na árvore, né, olha para a árvore. Mas, ô, Breno, Oi, pode falar. deixa eu te perguntar, mas o Z barra não é o relaxado? Essa atualização que eu não entendi, então, como é que você está falando. Para mim, o Z barra era o relaxado, que é valor fixo, não muda, né? E o relaxado que eu falo antes de começar a calcular o branch and bound, entendeu? Lá em cima, o Z inicial, né? E o Z' é aquele que a gente encontrou ali naquele nó, sei lá, 3, o nó 3 foi um valor lá quebrado, lá X, né? Aí calculava em cima daquilo. Ou tô fazendo errado, então? Tá fazendo errado, sim. Tá, por quê? Então como é que é o esquema? Porque foi a dúvida anterior do Leonardo. O melhor limitante na árvore não necessariamente vai ser sempre o teu nodo raiz é zero. Não necessariamente vai ser sempre ele. Aí vamos voltar, vamos de novo, né? Porque você não entendeu. Vamos lá. Você está dizendo, o Z é o Z0, ou que a gente chama de Z de RPL. Vai ser sempre esse, né? Não vai ser sempre esse. Por quê? Porque pode acontecer a degeneração que eu estava falando antes. Então, olha, enquanto eu não tiver os valores de Z1 e de Z2 aqui, né, ou seja, se eu não explorei os nodos 1 e 2, o valor do limitante do pai deles continua válido. Então, o Z0 vai ser o Z barra, vai ser igual ao Z barra, até o momento de Z1 e Z2 serem explorados. Então, Z1 tiver um valor aqui calculado e Z2 tiver um valor calculado. Quando isso acontecer, que aí eu acho que lá é 3,5 lá no exemplo, e 4,33, quando acontecer isso, os dois tiverem valores, o Z5
deixa de ser melhor limitante na árvore porque ele degenerou. Os seus nodos filhos foram calculados. E o que isso significa? Significa que as soluções que eu posso encontrar para os nodos filhos 1 e 2 não podem mais ser 5. Né? Por quê? Do lado esquerdo para 1 pode ser no máximo 3,5 e no lado direito pode ser no máximo 4,33. Então não pode mais ser 5. Vai ser ou 3,5 de um lado ou 4,33 do outro. E a gente sempre escolhe 1, se o problema de maximização é o maior. Então, quando acontecer isso, aí o Z barra passa a ser o Z2. Aí você vai usar no valor no cálculo de gap dual, ao invés de 5, vai usar 4,33. Porque sofreu alteração no melhor limitante da árvore. Ok? Ficou claro agora? Acho que agora entendi. Então, ó, deixa eu continuar rapidinho. Então, por exemplo, você fez aí o 1 e o 2, né? Aí, vamos lá, vamos supor que a gente fosse fazer o 3 e o 4, né? Aí no 3, por exemplo, no 3, vou dar um exemplo, o Z barra seria o 3,5, por exemplo, que você fez aí, menos o Z' que eu acharia no 3, né? Tá, mas vamos devagar. Só vai ser... A gente precisa considerar a estratégia de busca, tá? Se foi como eu coloquei para você aqui, significa que a estratégia que eu estou é de busca em largura. Então, eu fui do 0 para o 1, do 1 para o 2. Aí, do 1 para o 2, eu nem poderia vir para o 3 e para o 4, porque busca em largura eu escolho o melhor limitante. Não, eu não tô nem. Não, eu entendi. Isso aí eu lembro, da largura e da profundidade. Lembra, né? Eu não tô nem questionando isso, não. Eu tô questionando só a questão da variável lá para saber o que eu boto, entendeu? Focando mesmo na questão do Z lá. O Z barra, então, seria o 3,5 aí, que foi o encontrado aí no nodo 1, né? E o Z' seria o que eu encontrar no nodo 3 aí, certo? Tá, só mais uma pergunta. Considerando que Z1 vale 3,5 e o Z2 vale 4,33? Isso aí, isso aí. Tá, Aí tá. seria. Aí, por exemplo, no caso do nodo 2, seria o Z barra seria o 433 aí que você falou, por exemplo, né? E é claro que com os nodos dele mesmo, né? No caso 5 e 6 lá, enfim. Tá, vamos lá. Então, o Z' está no Z3, no exemplo que você deu. O Z' está no Z3. No 3, você achou solução candidata. Aí você está dizendo que o Z barra está aqui, no 3,5. É isso? Né? É isso que eu tô te perguntando, é isso aí Considerando... mesmo, não é? Tá. Só que, considerando que Z1 vale 3,5, Z2 vale 4,33, nessa estrutura de árvore, e você está na exploração do nodo 3, que você encontrou solução candidata a ótimo, o melhor limitante nessa árvore é o que tem maior valor. Deixou de ser o 5, passou a ser o 4,33, não o 3,5. Dois Ah, tá. Eu valores que posso eu usar o tenho do em nodo do lado aberto, também, né? Entendi, eu posso pode. usar o nodo do lado também, né? Dentre todos em aberto, que ainda não degeneraram, você escolhe o melhor. Tá? O maior, no caso de maximização, o menor, no caso de minimização. Tá? Então, é o Z2. O Z barra, no teu exemplo, é o Z2. Tá? Para o exemplo, Entendi. Por isso que você falou da questão da largura ou da profundidade, né? Porque dependendo já vai ter cortado lá aquele outro lá, né? isso, tem que saber onde que a gente está na árvore, porque se eu não calculei o Z2, aí muda. Tá? Então, por exemplo, se a busca fosse em profundidade, aí eu estaria assim, né? Estaria o 2 aqui, que eu ainda não calculei, estaria o 1 aqui, aqui é 5, aqui é 3,5. Aí você está dizendo que, né, você está no 3, calculou o Z' no Z3, né, achou uma solução candidata aqui. Poda por otimalidade. Aí aqui, qual que é o gap aqui? Né?
Aí eu tenho que olhar, dentre os nodos em aberto que não degeneraram, qual é o maior? Aí eu vou perguntar para o Eric, qual que é o maior aqui nessa situação? Nesse caso é o 433 lá que você falou, porque não, ainda tá valendo ele ainda, não foi cortado, né? Não. Eu segui essa busca aqui, ó. Seta do 0 para o 1, seta do 1 para o 3. Eu estou aqui. Esse daqui eu nem calculei ainda. Então, qual que é o melhor limitante na árvore aqui? Mas você não teria calculado 2, não? Não, se a estratégia foi busca em profundidade, não. Eu fui do 0 para o 1, do 1 para o 3. Ah, tá. Você já vai direto logo tudo, né? Vai direto. Sempre mais abaixo, sempre mais à esquerda. Isso Não, é sim, entendi. Não, no profundidade. caso aí seria o 3,5, no caso, né? Por que, que é o 3,5 se eu tenho os nodos em aberto ainda 3,5 e 5? O 5 ainda não degenerou. O 2 ainda não foi calculado. Ele ainda não degenerou. Ah, tá. Ah, tem muita pegadinha nesse negócio, é por isso que eu sempre errei esse negócio. Tem que Eu sei prestar fazer o negócio, atenção. mas como tem as pegadinhas, aí eu me enrolo. Então, assim, pelo que eu entendi, isso vai depender muito da estratégia de busca, né? Se for Depende em profundidade, aí eu não posso logo de cara descartar o outro. exatamente. Porque eu ainda vou ter um dos lados válido. Então, o Z0 ainda não degenerou. Ainda, né? Porque eu fui muito a fundo num lado só. Agora, se for na outra estratégia de busca, aí eu vou conforme meu limitante vai me dando melhores opções. Aí eu posso ir degenerando mais rápido. Então, o Z barra vai sendo alterado até mais rápido. Então, tem que tomar cuidado. Não é sempre só um valor, tem que olhar para a posição relativa que a gente está, tá? Na árvore, e a estratégia de busca, né? Tem que olhar se foi calculado, se não foi calculado. Se foi calculado, todos os seus 2 nodos filhos, aí degenerou, aí eu posso desconsiderar. Então, tem esses detalhezinhos, tá? E para finalizar ainda a dúvida do Eric, a gente viu, né, que o Z barra altera. Mas o Z' também altera, que é a solução candidata. Eu não vou morrer com a solução Z' igual a Z3 aqui, necessariamente. Porque lá no nosso exemplo, eu acho que ele vale 3. Então, o Z' também pode ser alterado ao longo das iterações na árvore. Eu posso encontrar um vetor X de solução, né? um vetor xn que dá valor de z melhor que 3. Aqui, no caso, no máximo 4. Na posição que a gente está na busca em profundidade, ele até poderia ser 5, né? Porque ele ainda não degenerou. Mas a gente já sabe, né, pelo exercício resolvido, que a gente não vai chegar a 5, porque o Z2 vale 4,33. Então, eu ainda posso melhorar de 3 para 4. Tá? Então, quando esse Z' for alterado de Z' igual a 3 para Z' igual a 4, eu altero meu gap dual de novo, eu atualizo. Aí eu tenho que olhar quem é o melhor limitante na árvore quando eu tenho Z' igual a 4. Aí eu vejo, é esse nodo. Aí eu coloco ele lá, Z' igual a tanto. E o Z' alterou, porque passou de 3 para 4. Ele melhorou, né? Ele aumentou no problema de maximização. Então, eu atualizo o Z'. Aí o gap tem um novo valor. Tá? E a ideia é que, conforme a gente for avançando nas iterações, o gap dual tem que ir reduzindo. Tá? Faz mais sentido ele reduzir. Então, se você calculou um gap dual, né, no começo, achei no primeiro aqui 66%. Aí alguma coisa atualizou pelo caminho. Aí o meu cálculo passou para
72% para 80%, né, conforme eu estou avançando, aí isso não faz sentido, tá? A ideia é que o gap, né, que o gap melhore, né, que ele diminua, conforme eu avance, eu esteja chegando mais perto da minha solução de fato, tá? Então, começou com 66, caiu para 50, caiu para 33, caiu para 25. Faz sentido, né, apenas ele reduzir, né? Não, aumentar não faz o menor sentido aqui, tá? Então, se você fez esse cálculo e ele aumentou pelo caminho, ainda dá tempo de olhar se você fez alguma coisa errada ou se pegou valor que não devia, né? Mas esses insights assim só vêm com o tempo. Então, eu no máximo vou dando as dicas, né? Mas acaba sendo muita coisa para assimilar de uma vez só. Então, tem que fazer no mínimo, os 3 exercícios da lista lá, para que vocês tenham alguma segurança nesse tipo de questão. Mas sobre gaps, eles não são certeza, né, 100% de estar nas provas, não. Eu até confesso que cai com alguma frequência, tá? Ele pede gap dual, pede gap de RPL, mas não é sempre, não. Ainda mais de ter que calcular a iteração. Então, ele geralmente pede em algum momento específico, quando ocorre a situação tal, né, calcule gap dual. Ou então, ele não pede, né, pede só para encontrar a solução pelo método Brent-Bald, né, adotando a estratégia de busca específica, ele vai dizer qual, né, ou profundidade ou largura, né? Largura também pode ser entendido como melhor limitante, tá? Porque é o mesmo princípio, né? São sinônimos. Busca em largura ou pelo melhor limitante, que é isso que a largura faz. Então, são sinônimos, não são coisas diferentes, não são 3 estratégias de busca, são só 2. Tá? Profundidade ou largura. Largura entende-se, né, busca pelo melhor limitante. Então, pode aparecer esses 3 nomes na prova, mas sabendo que são só duas estratégias. E ele também costuma deixar os desempates com algum critério, né, pré-determinado, e o critério geralmente é o critério da variável mais fracionária. Tá? Em linhas gerais, né, já que isso não está sendo exigido explicitamente nas provas, a gente pode entender a grosso modo, tá, que a variável mais fracionária você pode adotar um critério de uma faixa, né, quando você calcula lá uma determinada... achei x1, x2 na RPL, né, no nodo 0. Aí deu 3,25 e deu 2,40. Aí tem a formulinha matemática, né, para você determinar qual que é a variável mais fracionária. E tem a regrinha visual. Pois eu ia te pedir para você explicar essa fórmula mesmo, porque eu não entendi até hoje como é que faz esse negócio. E o lance lá de escolher a mais fracionária, né? Eu estava fazendo esse esquema mesmo, de escolher lá a mais próxima de 0,5, né?
só que não necessariamente bate a correta, entendeu? Se eu fosse fazer isso, Não. eu ia escolher, por exemplo, aí a 2,40, mas não necessariamente é verdade. Nos semestres anteriores eu mostrei para vocês que é válido sim, tá? Só que antes disso, a gente não tinha formalizado e na correção a gente também estava pedindo o cálculo, tá? Alguns semestres atrás. Aí o professor Ormeu e eu conversamos lá, né, o que dava para a gente facilitar nas correções, aí ficou acordado, né, que a gente vai corrigir as árvores. Né? Então, do semestre passado ou retrasado, eu não tenho certeza se já estava valendo, a gente corrige as árvores. Então, se você selecionou de maneira incorreta qual que é a mais fracionária, não importa a conta que você fez, aí você vai ser penalizado. Né? Então, tem que saber fazer de maneira certa. Então, tem as duas possibilidades. Pela continha matemática, né, pela fórmula matemática que a gente coloca lá, ou pela visão, ou pelo método visual, né, que você determina uma faixa aqui. Né? O valor, a metade do intervalo. Ela é válida sim, tá, o Eric? A gente confirmou no semestre passado. É o mesmo princípio que a formulinha matemática está fazendo lá. Só que lá tem um rigor matemático melhor. Então, a gente olha, x1, ele é 3,25. Aí a gente olha para a parte fracionária. Ele está no ponto 25 aqui. Ponto 25. E o x2, ele está no ponto 40. Está aqui, ponto 40. Aí, de maneira visual, né, pela faixa do intervalo inteiro, a gente determina a margem fracionária quem está mais próximo da metade do intervalo. Então, a gente calcula as distâncias para metade do intervalo. Então, aqui falta 0,25, né? O delta aqui é 0,25. Delta 1 e o delta 2 aqui é 0,1. Né? Então, quem está mais próximo da metade do intervalo é o delta 2. É o menor delta. Tá? Aqui. Nessa visão aqui, que quem está mais próximo da metade do intervalo entre o piso e o teto daquela variável. Tá? Então, aqui x2 seria mais fracionário. Tá? Na continha que a gente faz, o que a gente faz lá? A gente separa, né? As diferenças entre piso e teto das variáveis, depois escolhe o maior valor. Provavelmente foi isso que levou o Eric ao erro quando viu as duas possibilidades, ele deve ter pego a de maior delta aqui. Por isso que na época que ele fez, deve ter dado errado. Né? Então, essa é a primeira forma. Aliás, essa é a segunda forma, né? Porque a gente apresentou ela depois. A primeira é o que está nas notas de aula. É a formulinha. Eu pego as porções fracionárias em relação ao piso e ao teto de cada variável. Então, olha, 3,25. A porção fracionária do F1, que eu posso chamar de f de x1, é a porção fracionária da variável x1. Ela é dada pela função matemática. O menor valor entre a diferença entre o teto da variável x1, se x1 é 3,25, quem é o teto de x1? O teto de x1
é o valor inteiro mais próximo maior que x1. Então, quem é o inteiro mais próximo maior que 3,25? É 4. Né? Então, é 4. Então, é a diferença entre o teto de x1 pela variável x1. Então, 4 menos 3,25. E a diferença da variável x1, 3,25, menos o piso da variável x1. O piso de uma variável é o valor inteiro mais próximo, menor que essa variável. Então, quem é o inteiro mais próximo, menor que 3,25? É 3. Né? Aí eu calculo isso. Como que fica isso? Fica o mínimo entre 4 menos 3,25 dá 0,75, né? E 3,25 menos 3 dá 0,25. E isso dá, né, quem é o menor valor? Entre 0,75 e 0,25 é 0,25. Aí eu calculei a porção fracionária de x1, f de x1. Aí eu faço o mesmo para x2. F de x2 igual ao mínimo entre o teto de x2, quem é o teto de 2,4? É 3, menos 2,4. 2,4 menos o piso de 2,4. 2. É igual ao mínimo entre 3 menos 2,4, 0,6. E 2,4 menos 2 dá 0,4. Mínimo entre 0,2 e 0,4, 0,4. Essa é a porção fracionária da variável x2. A sequência dessa fórmula é, olha, dadas as porções fracionárias, a variável mais fracionária é a que possui maior porção fracionária. Então, escolhidas as porções fracionárias, eu escolho o maior valor entre as f's de x1 e x2. Só que eu não escolho, né, por isso que a fórmula lá nas notas de aula não está assim. Ela é o argumento máximo da função, porque não é o valor. Eu não quero, né, porque aqui seria o máximo entre 0,25 e 0,4, né, que dá o 0,4. Só que eu não quero o 0,4, eu quero o índice. Né, eu quero ou o índice ou a variável. Né? Então, não é o 0,4, é o x2. Então, a resposta disso é o argumento máximo da função de x, de f de xk. Por isso que está uma função meio doida lá. Mas isso retorna que o x2 que é mais fracionário. Então, dá o x2 mais fracionário. Tá? Só que repare que eu primeiro faço o mínimo, depois o máximo, o outro eu faço a diferença, depois tiro eu tiro o mínimo dele, porque é o mínimo em relação à metade do intervalo. Então, vocês precisam escolher um. Então, escolhe um e decora um. Tá? Os dois são válidos. Aí, por que são válidos? Porque se eu estou à esquerda da metade, eu estou à direita desse somatório. Perdão. Se eu estou à esquerda da metade do intervalo, eu estou à direita da função de mínima aqui. E se eu estou à direita da metade do intervalo, eu estou à esquerda na função de mínima. É a mesma coisa. Se eu tivesse, ao invés de porções fracionárias antes da metade do intervalo, eu estou nesse exemplo aqui, que é 3,25, 2,4. Mas e se eu tivesse 3,75, tivesse 2,64? Aí eu estou à direita da metade do intervalo. Né? Aí como que eu faria? Né? Na de baixo, ele já toma conta das duas possibilidades. Olha, se tiver
a direita ele vai, a direita ou a esquerda, ele faz a diferença e tira o mínimo. Na visual, ao invés de eu colocar a esquerda do intervalo, eu coloco a direita do intervalo e faço a conta normalmente também, né? Por quê? Porque é a distância, né? É o delta que eu vou calcular. Aí, né? Não, Breno, mas aí eu faço qual diferença? Eu faço primeiro a metade do intervalo menos o valor, ou faço o valor menos a metade do intervalo, né? Não importa. Aí, aqui, nessa segunda possibilidade, que foi a primeira que a gente viu, é para a gente fugir um pouco do rigor matemático. Senão, no fim das contas, se eu colocar em módulo ou alguma diferença específica aqui, o 0,5 menos o valor, ou o valor menos 0,5, é exatamente o que a função de baixo faz. Só que os alunos têm um apavoro quando vê essa função matemática lá e entra em desespero. Não fica claro o que está fazendo ou quais são esses passos. Os passos são esses. Se você acha isso daqui muito difícil, já que a gente não está cobrando a apresentação dessa resolução aqui, você pode fazer visualmente. Só tem que entender o que se faz visualmente. Visualmente é colocar o valor, né, fracionário daquela variável no intervalo, né, entre 0 e 1, né, que aqui não é 0 e 1 porque a tua variável vai de 3 e 25. Então, é o intervalo entre 3 e 4 e a metade do intervalo, que é 3,5. Você vai colocar o 3,25 aqui e vai calcular a distância que ele está para metade do intervalo, a distância que ele está para 3,5. Se fosse calcular da forma que eu estou falando, meu delta daria negativo. Mas esquece sinal nesse ponto aqui, porque a gente não está nesse rigor. É a distância que ele está em módulo para metade do intervalo. A distância aqui é 0,25. Agora, se eu tivesse do outro lado lá, como que eu ia fazer? Seria o 3, o 4, o 3,5. Se eu estou no 3,75, eu estou aqui agora, 3,75. Qual é a distância que o 3,75 está da metade do intervalo, que é 3,5? É 0,25. É a mesma distância. Mesma distância. Só que ele está do outro lado da metade do intervalo. O delta1 aqui ia ser 0,25. E o 2,64? Que eu podia ter colocado, ao invés de 2,64, 2,6. Né, para ficar igual. Aí seria como? Seria 2, 3, metade do intervalo, 2,5. Eu estou aonde? Eu estou no 2,6. Então, eu estou aqui, 2,6. Qual é a distância? E eu fiquei sem contador de novo. Qual a distância entre o 2,6 e o 2,5? É 0,1. O delta 2 é 0,1. Mesma coisa. Só que um está à direita e o outro está à esquerda. A única coisa que você vai precisar calcular são essas distâncias. De posse das distâncias, você vai escolher quem está mais perto da metade do seu intervalo. Aqui não é o maior, é diferente, né? Quando eu falo a variável mais fracionária, é a variável que possui maior porção fracionária. É mais intuitivo. Eu sei que a conta é um pouco mais difícil, mas é mais intuitivo. Quem é mais fracionária é quem tem maior porção fracionária. E para determinar a porção fracionária, a fórmula é essa. Se você tem dificuldade, aí você tem que calcular quem está mais próximo da metade do seu intervalo. Mais próximo da metade é o menor valor. Então, dos deltas, você vai escolher o menor. Por isso que aqui, pelos dois cálculos, x2 é a mais fracionária, né? Mas um é obtido de uma forma, né, por uma sequência de mínimo e de máximo, a outra por uma sequência, né, de diferenças e tira o mínimo depois, não o máximo. O que eu vejo recorrentemente é você troca de opção, faz pelo visual aqui, metade do intervalo, e escolhe o de maior delta. O de maior delta é quem está mais distante da metade do intervalo. Está errado. Não, essa não é a variável mais fracionária. Então, vocês têm que escolher um.
tá? Escolhe o que vocês entenderam mais fácil, o que for melhor para resolver na hora. Mas os dois são válidos, tá? Quem tinha perguntado? Foi o Eric ou o Leonardo? Acho que foi o Eric, né? Fui eu. Mas beleza, show de bola, valeu. Agora já me liguei já. Aí escolhe um, né? Confia em um e esquece o outro, tá? Não tenta nem entender o outro, porque assim, o que eu via também era, aí tem aluno que entendeu um, aí, não, aí vou usar o outro. Cara, pega aquilo que você entendeu e que está validado. Assim, se você testou e no exercício resolvido é essa variável que dá, são essas continhas que dão, escolhe essa e esquece a outra. Esquece a outra. A não ser que a gente estivesse cobrando de fato. Não, a gente cobra esse cálculo formal aqui, que é esse. Show de bola. Não, eu entendi. Para falar a verdade, eu fazia do primeiro método, desde, né, um tempo já atrás. E depois eu comecei a ficar, não sei se eu comecei a fazer errado, enfim, não sei. Aí, porque eu vi a fórmula também, fiquei encucado, né? Aí eu fui tentar fazer, não entendi foi nada dessa fórmuleta aí. Mas e também entendi já também. Quem dera se todos os problemas fosse isso aí. Isso aí tá tranquilo, tá dominado. Então, assim, toda vez que a gente disser, olha, isso aqui está liberado ou isso aqui não está. Então, para esse caso, e eu acho que faz sentido comentar assim, porque essa penalização é de 20% nos exercícios de branch and bound, então é uma porcentagem considerável. Então, a gente não solicita mais o cálculo formal, né? Apresentar, seja pelo primeiro método, seja pelo segundo método ali. Não precisa apresentar. Mas a tua árvore vai precisar conter, né, as desigualdades que definem cada nodo filho daquela ramificação com a variável correta. Então, aqui x2 seria mais fracionário e a tua árvore precisaria constar necessariamente, né? x1 menor ou igual a 2 e x... Não, peraí. A sua árvore precisaria constar necessariamente x2 menor ou igual a 2, como a desigualdade que define o nodo 1, nodo filho 1, à esquerda, e necessariamente x2 maior ou igual a 3, como desigualdade que define o nodo 2, nodo filho à direita do nodo 0. Então, a tua árvore precisaria ter essas duas desigualdades lá, x2 menor ou igual a 2, x2 maior ou igual a 3, que é o processo que o método branch-bound faz. Eu escolho uma variável fracionária, ela tem valor fracionário, eu retiro o valor fracionário através da inclusão de disjunções, né? Essas disjunções, elas fatiam o espaço de solução em 2. Então, onde eu tenho 2,40, eu não vou ter mais 2,40, porque agora eu forço o meu espaço de solução a estar limitado a 2 por um lado, né? Então, menor ou igual a 2, limitado a 2 por um lado, e limitado, aí no caso, né, um é superior, né, que é no caso do 2, e o outro é inferior, né? Então, limitado à esquerda e à direita. Então, x2 maior ou igual a 3. Então, eu tiro tudo que está entre 2 e 3, que é onde o 2,4 está, né? Está entre 2 e 3. Então, eu tiro tudo que está entre 2 e 3 e tenho dois espaços de soluções novos, né? Um em que eu estou batendo no máximo em 2, o outro que eu começo a partir de 3. Aí eu vou tirando, né, eu vou excluindo do meu espaço de solução as soluções fracionárias. Aí eu vou repetindo esse processo até que eu encontre as minhas soluções inteiras, e das inteiras eu escolho
a melhor solução entre elas, né? Então é isso, tá? Deu para a gente conversar bastante, né? Sobre o método Brent-Bald. É interessante dar uma lida lá, tá? Nas notas de aula e tentar fazer os exercícios. Porque na semana que vem já tem outra matéria, tá? Ela tem a ver com essa parte, né? Mas é um algoritmo auxiliar para a solução de PPIs também, tá? E ele também cai na nossa P1. Então não deixem acumular, tá? Eu não tenho certeza se tem lista para essa outra matéria. Mas aí, se alguém tiver interesse, eu gero a solução em tabelas desses exercícios. Aí vocês treinam em cima desses exercícios mesmo que tem ali o algoritmo do All-Simplex, tá? Mas é importante tentar fazer, né? E não deixar acumular. Porque se ficar muito em cima da hora, tá? Para estudar esse monte de coisa junto, fica complicado, tá? Aí mais o desespero na hora da prova, mais o nervosismo, isso tudo afeta vocês quando vocês estão lá presencialmente fazendo a prova. Então treinem bastante, tá? Se surgir dúvida, até a próxima terça-feira, é só colocar lá na sala de tutoria para mim, tá? Que eu respondo vocês. E se não tiver, ou se quiser deixar um pouquinho acumulado para terça-feira para a gente conversar assim, né? Que é um pouco mais fácil, tem gente que prefere assim. Aí a gente tira na semana que vem, tá bom? Uma boa noite para vocês, boa semana e até semana que vem. Ok, boa noite. Valeu, obrigado, boa noite aí.